Olá, sejam bem-vindos ao Escuta Tua Mãe. Eu sou Beatriz Maciel e nesse podcast eu converso com minha mãe, Silvia Maciel, psicóloga e doutora em psicologia. E aqui nós fazemos reflexões sobre a vida cotidiana e o modo como a gente lida ou pode lidar com alguns desafios do dia a dia a partir de histórias da literatura. Mãe, hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre metas? Vamos de lá. Ano novo. Acho que nada melhor, né? A gente está aí acabando 2025, no momento que a gente está gravando. Esse episódio eu acho que está indo para o ar mais ou menos na última semana do ano. E eu acho que todo mundo fica meio pensativo, né? O que eu fiz esse ano, o que eu vou fazer ano que vem. Pelo menos eu fico, não sei você. Eu acho que a gente tem uma coisa de reavivar a esperança, talvez, não sei, mas existe algo que a gente precisa marcar no tempo, né? E veja só, o tempo é uma criação humana, a gente que define essa marcação de relógio, mas vamos pensar do jeito que eu gosto de pensar, que tem a ver com a coisa da ciclicidade do mundo. Nós vivemos num planeta, lá vou eu com as minhas coisas astronômicas, eu gosto Pode de astronomia. ir. A gente vive num planeta que gira em torno de um Sol. E a gente celebra uma volta completa em torno do Sol. Então, definiu-se uma data num calendário que foi criado por seres humanos, etc. Mas a ideia da gente ter o registro de ciclo. A vida é cíclica, então a gente passa por vários ciclos. E aí pensar um novo ano como um novo ciclo é o que gera esperança e pode permitir que algumas pessoas estabeleçam novas contingências para constituir o dia a dia no ano seguinte. Nós existimos, nós somos o que somos, no fluir transparente da vida cotidiana. Quem diz isso é um teórico, é um filósofo, que chama Rafael Echeverría, chileno, e ele fala a respeito desse sentido da vida cotidiana estar atravessado pela banalidade. Então, no dia a dia, a gente vai vivendo os dias sem muito pensar sobre isso. Quando a gente chega no marco de fim de ano, há uma tendência a gente olhar para o tempo que passou e projetar um tempo de futuro, porque isso a gente aprendeu também a fazer. A gente define ciclos, a gente define momentos, os nossos antepassados faziam isso com os ciclos da natureza e os rituais ligados aos ciclos da natureza, que a gente foi perdendo. Então, na sociedade contemporânea, o marco da, entre aspas, virada do ano, coloca a gente em algumas situações do tipo, sim, e agora? Algumas coisas eu não consegui fazer, mas eu tenho esperança novamente de fazer algumas coisas. E aí, para não deixar de falar de livros, esse mês está lançando um livro que chama Lições de Realismo Esperançoso, a Sabedoria e o Riso, de Ariano Suassuna. São várias frases, a gente aqui, evidentemente, tem uma relação muito importante com Ariano, mas eu queria somente trazer a frase de abertura do livro para a gente poder pensar acerca desse lugar de constituição de próximos passos de futuro. Ele diz assim: o pessimista é um chato, o otimista é um tolo, bom mesmo é ser um realista esperançoso. E eu acho que eu me identifico muito com isso, acho um saco os pessimistas, acho os otimistas muito sem pé no chão. E eu sou uma pessoa muito esperançosa do mundo. Sou uma pessoa que tem essa coisa de pés no chão e muitos sonhos. Então, pensar como um realista esperançoso é algo que eu acho que a gente pode começar a refletir sobre, pensar metas. Certo. Para o ano que vem, para os anos, né? Para cada ano. E aí não precisa somente esse próximo que está chegando, mas quaisquer anos. Como é que você planeja metas? Porque eu acho que metas é uma coisa que vem muito associado também com frustração. Isso é uma coisa que eu acho que é importante e interessante de falar, porque a gente tem isso, né, de ser realista, esperançoso, mas eu acho que chega no final do ano, a gente está com a esperança um pouquinho mais elevada. Então a gente faz metas, assim, às vezes, né, muito grandes, ou então muito, né, a gente quer realizar absolutamente tudo e tem que ser agora, tem que ser esse ano. Como é que a gente lida, talvez, com a frustração? Porque a vida acontece, as coisas não são como a gente planeja,
às vezes o ano não vai ser como a gente planejou, vai levar a gente por outra direção. Como é que a gente lida com não conseguir fazer o que a gente planejou? Eu acho isso ótimo, porque o ano sempre vai nos levar para onde a gente não planejou, Exatamente. porque a gente não tem controle de nada. Perfeito. Eu acho que isso é uma das lições importantes que a gente aprende quando faz yoga e quando faz meditação e tudo mais. Mas veja só, eu acho isso importante, essa tua colocação, porque a gente está no mundo. Vamos criar metas e as metas, de um modo geral, são colocadas, ou muitas, de um modo geral não, mas muitas das metas são colocadas no lugar do inacessível, Isso. do impossível. A gente vai virar um super-herói da noite pro Uau, dia, eu quando vou virar ficar janeiro. milionária, virar janeiro, vou conseguir malhar, vou conseguir comer direito, vou cuidar disso, vou cuidar da minha saúde, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas é sempre uma projeção de futuro. E aí eu acho que talvez a grande questão da dificuldade de cumprir metas é porque a meta, a mim, me parece algo que está muito ligado a obrigações. Então eu tenho que cumprir, eu tenho que. Ou então, se eu não fizer isso, eu me frustro. Se não fizer isso, eu não sou boa o suficiente. E aí eu acho que a gente pode se propor a uma outra estratégia, que são metas menores. Isso, é isso sabe? que eu ia falar. Sem pensar nessas metas gigantescas e para o ano inteiro. A gente tem, eu acho que é importante a gente pensar. Para pensar o que a gente deseja, é preciso olhar o que a gente fez, dar conta de caramba, quantas coisas boas aconteceram. Listem, eu vou pedir, eu vou sugerir, lista as coisas boas, lista as coisas ruins. Olha isso. Eu acho que muitas vezes a gente se constitui, em função desse mundo que a gente vive, num lugar muito de pessimismo. Pessimista é um chato, lembra? E aí eu acho que a gente precisa olhar também e ver, caramba, tivemos muitas dificuldades, passamos por coisas complicadas, todo ser humano passa, e nós não estamos fora desse lugar. Mas assim, e o que é que foi de bom? Pequenas coisas. Para a gente começar a pensar numa projeção de futuro a partir de pequenas coisas. Eu acho que hoje eu estou muito inspirada no yoga, mas tem alguns exercícios que a gente fala de qual a sua meta do dia, o seu projeto de dia, o que é que você, qual é a palavra que te segue. No yoga a gente fala de sankalpas. Sim. E aí, o que é que você quer para hoje? Eu faço isso todo dia, eu escrevo todo dia. Às vezes, o que eu quero para hoje é seguir o fluxo. Às vezes, o que eu quero para hoje é descansar, ou então resolver questões do trabalho. Mas ter uma meta factível, cotidiana. Então, a gente pode construir projetos, mas eu acredito que a gente tem que, a cada dia, reforçar esses projetos. Então, assim, uma meta que eu tenho é me exercitar. Ok, eu acordo pela manhã e digo, vou me exercitar. Às vezes é indo para academia, às vezes é pulando corda em casa, às vezes fazendo 10 minutos de alongamento, descendo para caminhar com o cachorro. Mas eu vou movimentar meu corpo. Hoje eu vou comer direito. Hoje eu vou comer direito. Isso. Amanhã você repete. São os hábitos, né? Eu acho que Isso. as grandes metas, elas vêm dos pequenos hábitos que a gente coloca no nosso dia a dia. Porque é aquilo, a gente tem essa projeção de futuro que é importante a gente ter uma breve noção de onde a gente quer estar daqui a 5 anos, porque isso dá pra gente um sentido de movimento. Mas eu acho que mais importante do que isso é o que eu vou fazer hoje para daqui a 5 anos eu conseguir ser essa pessoa que eu tanto almejo. Porque aí a pergunta é assim, o que é mais importante? Onde a gente quer chegar, onde a gente está agora, ou o caminho que a gente quer seguir. Então a gente tem um lugar para chegar, uma meta, um desejo, um sonho daqui a 5 anos. Que caminhos são esses que a gente vai percorrer, que muitas vezes a gente nem sabe que caminho é, se tem pedras, se o caminho é tranquilo, se tem feras no caminho. Que caminho me leva a chegar nesse lugar que eu quero chegar? E aí eu acho que tem um terceiro ponto nesse projeto que diz assim, com quem eu vou caminhar. Tá? Então, assim, eu tenho um projeto para daqui a 5 anos, eu preciso conhecer o caminho, ou mesmo que eu não conheça o caminho, eu preciso estar atenta a ele. Às vezes tem atalhos, às vezes tem desvios, às vezes tem pedras no meio do caminho, eu vou ter que tirar essas pedras, mas eu sugiro que se construa o caminho, ou que se caminhe pelo caminho junto. Né? Outro ponto que eu acho que é importante pensar
quando eu digo caminhar o caminho juntos, é porque somos seres humanos e seres humanos são seres sociais, ninguém vive só. A gente existe no mundo com os outros, somos seres no mundo com os outros. Então, traçar um projeto que é pessoal para daqui a 5 anos, é entender que tem uma trajetória aí que pode ser diferente, vamos chegar no mesmo lugar, mas com quem eu vou nesse caminho? Quem me apoia nesse caminho? Quem diz assim, não vai por esse lugar, tá vendo que eu já passei por aí, foi ruim? Então vamos por aqui que pode ser mais bacana, pode ser mais divertido. Eu acho que isso também ajuda a gente constituir a realização dessas metas e até revisão das metas, porque não significa que o que eu estou planejando hoje, em dezembro, no próximo dezembro vai ser mesmo o que eu queria, porque vai que acontece no meio uma coisa, uau, mudou meu caminho. Não faz mais sentido isso. Né? Na tua história aconteceu uma coisa uau que mudou de caminho. Com certeza. Mas você falando assim, eu pensei num outro ponto de vista, assim, quando a gente fala de meta, é uma coisa muito individualista. São as minhas metas para o meu ano novo, o que eu quero fazer, o que eu quero ter, enfim. O que, claro, é importante, é bom a gente ter essa noção, esse pensamento. Mas você falando, o importante é o caminhar, sim. O importante é quem caminha com a gente também. E eu acho que quando a gente coloca essa perspectiva, as grandes metas individuais até ficam um pouco mais fáceis. Eu estou pensando aqui numa questão, quando a gente estava falando sobre a ideia de o lugar onde a gente quer chegar, o caminho que vamos percorrer e com quem estaremos nesse caminho e como isso às vezes muda, evidentemente, ao longo do processo. Eu acho que, a despeito de termos metas que são individuais, essas metas, ou o percurso para atingir, nunca vai ser solitário. Sempre vão haver pessoas, vão haver outras circunstâncias que se nos atravessam, porque a gente vive em rede, a gente vive em circuito com uma humanidade inteira. Inclusive essa ideia de uma humanidade inteira que atravessa as nossas reflexões sobre as nossas metas. Que contexto mundial é esse que a gente vive? Que contexto cultural é esse? Que momento é esse que a gente vive na nossa cidade, no nosso país, enfim. Isso nos afeta, às vezes, mais conscientemente ou não. Por exemplo, na pandemia, né? Acho que todo mundo fez metas para 2020, e aí, enfim, lockdown. Aí veio o mundo, exato, né? Exato. Vieram as circunstâncias. As circunstâncias, e isso muda completamente. Vira uma chave e nos coloca no lugar de não saber. Às vezes a gente vai estar pisando num terreno que nunca pisou, inclusive porque a nossa meta atravessa esse terreno nunca pisado. Pronto, perfeito. Então eu acho que talvez seja olhar para essas metas sem essa visão rígida, compreendendo que sim, eu quero muito algumas coisas, eu quero realizar algumas coisas, mas eu não tenho controle de absolutamente nada. E a gente tem que saber lidar com isso. E se a minha vida tomar outra direção, o que é que eu vou fazer? E outras metas podem ser criadas. Outras prioridades. Isso, porque é isso. Então, às vezes eu tenho um desejo que eu coloco lá na frente e defino como meta, mas no meio do caminho aparece uma coisa que é como eu nunca pensei nisso, e isso está sendo muito melhor. E a gente muda de rota. Então, é flexibilidade. Eu acho que é uma palavra muito importante para a gente parar com a autocobrança excessiva, ou eu não conseguir atingir. Percebe o fluxo, percebe o caminho. Então, quando eu falo, vamos pensar a meta do dia, hoje eu quero ficar tranquila. Mas assim, o que é que a gente faz no dia a dia? Então, deixa eu só fazer um adendo aqui. A gente está tentando gravar esse episódio e sobre metas, a gente tem a meta de gravar esse episódio hoje e a gente já foi interrompida várias vezes por, enfim, campainha, interfone, etc. Então, eu acho que a lição começa daí. Que a gente vai ser interrompido no meio do caminho, né? A gente vai ser interrompido no meio do ano. Mas o objetivo principal aqui hoje é o quê? É gravar. Então, pois é, eu tô aqui morrendo de rir, porque é exatamente isso. A gente veio aqui falar a respeito de metas, tendo a meta de gravar um podcast, um programa, um episódio sobre metas. Aí tá dando tudo errado. E aí eu tô achando ótimo, porque é assim mesmo que acontece. Na vida é assim mesmo que acontece. Então, a gente está falando aqui de uma pequena meta, que para nós é bem importante. Vamos falar a respeito desse ponto.
Mas aí vem coisas que atrapalham. O que é que a gente faz? Retoma a jornada. Para de onde teve uma quebra, onde teve uma ruptura. Mas aí, às vezes, a gente não lembra de onde teve a ruptura, o que foi que aconteceu, e o caminho vai para uma direção distinta. Uhum. E tudo bem, eu acho que tem um movimento aí de respeito com nós mesmas, de, céus, acabou, deu errado, não está do jeito que eu queria. Dane-se. Às vezes é isso que a gente tem que dizer, não estava do jeito que eu queria, porque não é assim que acontece. Vai acontecer de uma maneira mais espontânea, vai acontecer de uma maneira mais possível, dentro de um cenário que é o que a gente tem. Então, o que eu queria que a gente pudesse dar conta de pensar, sim, vamos pensar com metas, realisticamente, mas sempre nos colocando em abertura para o acaso, para o possível, para algo que vai apontar para a gente um novo território, um novo caminho. Nossa, eu estou fazendo uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, eu não sei o que é isso. Sim, fizemos várias vezes coisas pela primeira vez, façamos, vamos descobrir como é que é. Pede ajuda, pergunta para quem já passou por esse lugar. Vamos caminhar nesse sentido. Então, vamos pensar metas para o ano novo, vamos pensar metas para o dia a dia, vamos pensar metas para nós mesmas individualmente, mas vamos pensar que as nossas metas individuais também importam e atravessam, impactam outras pessoas. Então, tem algumas metas que, por exemplo, aqui na nossa casa, a gente tem alguma coisa que já faz há algum tempo, que começou inclusive na pandemia, já que a gente falou da pandemia, que é fazer separação de lixo orgânico para compostagem. Sim, sim. Né? Eu comecei a fazer isso regularmente na pandemia, então tem uma pessoa que vem aqui semanalmente na minha casa, inclusive foi o interfone que tocou, que parou a nossa gravação, e depois a gente retomou, porque para mim isso é importante, para nós isso é importante. Qual é o impacto disso? Globalmente é mínimo, mas diz respeito a uma postura que a gente considera que é importante, que diz respeito ao nosso existir na nossa casa. Então a gente faz outras coisas relativas a isso que são importantes. Até o que a gente escolhe comer, até como a gente, lugares que a gente escolhe ir, são importantes para a construção dessas metas. Então vamos lá. O que é que você deseja? O que é que você quer fazer? O que é que você pode fazer hoje para andar um pouquinho para mais perto disso? Às vezes é estudar uma língua, às vezes é dar conta de ter mais um tempinho para pintar, para desenhar, para fazer algo que faz sentido para você. Mas é preciso entender que essas metas também, no meu ponto de vista, precisam estar ligadas a quem você é, não ao que outros somente desejam. Para isso você tem que saber o que é que te faz brilhar a alma, o que é que te põe um sorriso no rosto. Mesmo sendo difícil, mas isso me encanta. Quais são os passos que eu posso fazer para chegar lá? Por aí. Você acha que talvez seja válido, assim, reestruturar um pouco esse pensamento de metas que a gente tem, que eu acho que diz muito respeito a uma sociedade que precisa estar sempre cumprindo coisas. Produtividade, né? Trabalhando. E eu preciso fazer tanto de dinheiro, eu preciso ter tantos seguidores, eu preciso disso, daquilo. Você acha que talvez a gente deva tirar um pouco essa linha de raciocínio e pensar qual é a minha intenção para esse ano? O que é que eu quero sentir esse ano? Sabe, quem eu quero... Quando chegar em dezembro do ano que vem, o que é que eu quero estar sentindo? Com quem eu quero estar, como eu quero estar, numa coisa mais assim, mais ampla mesmo. Eu acho que é importante sim ter metas, eu acho que a gente não pode, a gente tem que ser realista, a gente não pode fugir da coisa que, não, eu quero um trabalho que me proporcione... Eu preciso pagar as contas do mês. Exato, exato. E tudo bem querer fazer mais dinheiro, por exemplo, né? Não tem nada de errado nisso. Mas você acha que talvez a gente possa equilibrar, a palavra é essa, equilibrar essas metas, essas ambições com uma coisa mais intencional? Não, eu acho que esse ano eu quero sentir mais paz no meu dia a dia. Eu acho que esse ano eu quero estar mais com os meus amigos, eu quero me sentir mais parte de um grupo. Talvez seja por aí um caminho, né? Veja só, eu acho que as duas coisas não são distintas. Eu acho que as metas precisam ter intencionalidade. Eu acho que você falou algumas palavras que são muito importantes. Por exemplo, eu quero ter paz. Ok, só que isso é algo muito abstrato muitas vezes. O
que é que te provoca? O que eu posso fazer todo dia para ter paz? Né? O que é que me dá paz? Para mim, silêncio é uma coisa que me dá paz. Olhar a natureza me dá paz. Pode ser ficar na janela. Eu acordo cedo aqui em casa, ainda ouço passarinhos cantando. Isso me organiza, isso me ajuda. Andar na natureza me ajuda. Mas eu não estou na natureza todo dia, porque a gente vive numa cidade, etc, etc. Mas o que é que me dá paz? O que é que eu preciso fazer? Eu, Silvia, preciso todos os dias parar um pouquinho e fazer um exercício de respiração. Reorganiza, para, respira, medita. Isso me ajuda. Então, eu quero ter paz ao fim do próximo ano, mas eu preciso cultivar o caminho da paz ao longo de todos os dias. Eu quero estar com um emprego melhor no próximo ano, conseguir passar em determinado projeto, chegar a determinado ponto, constituir alguma coisa que é do meu desejo. Mas o que é que eu preciso fazer? Eu quero estar com os meus amigos. Então, isso para mim, para você, para nós, para quem está aqui, pode ser algo fundamental. E é algo fundamental. Lembra que eu falei que nós somos seres gregários, somos seres sociais, a gente existe com os outros? Não vamos ficar só naquela história, vamos marcar. Né? Porque eu acho que todo mundo faz isso. Vou vamos ver e marcar, te aviso. vou ver e te aviso um dia bom. Isso significa não vou. Façamos encontros, vamos fazer um esforço. Mas isso gera perda de tempo. Não, que viagem é essa que o tempo se perde? Tempo cronológico não é nesse lugar. A gente está falando de um tempo de sentido. Eu acho que se a gente atravessa, eu acho que se a gente liga a noção de metas a isso que você falou, de intencionalidade, de bondade genuína conosco, de respeito aí, a gente vai sentir o tempo de um outro jeito. A gente pode vivenciar, em alguns momentos, evidentemente, tem horas que a gente vai estar sob pressão e aí nessa hora você dá uma pausa e respira. Mas tempos de pausas, tempos de alegria, tempos de... Eu não gosto desse termo, tempo de qualidade. Eu acho que todo tempo tem que ter qualidade. Existem qualidades ruins e qualidades boas, então a gente precisa construir tempos bons, fazermos em nós mesmos a possibilidade de a trajetória ser bacana. Aí eu acho que chegando lá no fim, a meta que eu estava prevendo para esse ano não rolou. Mas vê só, não rolou porque eu consegui isso, consegui aquilo, fiz aquilo, nossa, quanto tempo que eu não encontrava fulaninho e agora estou mais perto. Que seja, minha gente. Então, pensemos em metas, eu acho bonito. E vamos registrar dia a dia. Algumas pessoas registram o que são gratas todos os dias. Registremos o que a que somos gratas, registremos o que é nosso desejo. Aquela coisa, hoje eu consegui parar 5 minutos. E que a gente aumente um pouquinho por dia, mas parem, 5 minutos de início, para olhar uma coisa que te dá paz, por exemplo. Faz sentido para ti? Faz. Lembrei de uma analogia que eu gosto muito. Algum estudo que saiu que fala de geologia, na verdade, que fala sobre a nossa percepção visual sobre a inclinação de uma montanha. Eu gosto muito dessa analogia. E esse estudo comprovou que a nossa percepção visual, quando a gente está ali embaixo da montanha, muda dependendo da companhia. Então, as pessoas que estavam sozinhas viam aquela montanha como algo muito mais íngreme, muito mais difícil de se escalar. E quando estava acompanhado de amigos, viam que aquela altura da montanha não era assim tão grande, não era tão assustador, basicamente. E eu gosto muito dessa analogia para a vida mesmo, né? Assim, o que importa não é a gente chegar do outro lado da montanha. O que importa é, primeiro, apreciar a vista no caminho dessa subida. E eu acho que o que importa mais ainda é quem sobe essa montanha com a gente. Então, eu acho que olhar para as nossas metas, olhar para essa montanha que a gente tem que atravessar, é importante chegar do outro lado da montanha, mas é igualmente importante observar a vista do caminho, apreciar o caminho que vai levar a gente até esse objetivo. E eu acho que mais importante ainda é ver quem é que está do teu lado enquanto você sobe essa sua montanha. E aí, nesse trajeto, tá ciente de que é só isso que a gente tem. Então, a gente só tem o caminhar. O caminhar que é cotidiano. O que está lá na frente ainda não existe. Não é garantido. Nada é garantido. E aí é bonito que quando você fala essa história da montanha, e eu estou pensando que quem faz trilha, uma das orientações é que não faça sozinho, por mais experiente que você seja. Se acontece alguma coisa, pode ser fatal. Então,
quem orienta a trilha, de modo geral, aconselha isso, vá com outras pessoas mais experientes. Não passe do seu limite, porque senão você não aguenta. Então, respeita um ritmo que diz respeito ao lugar onde a gente está pisando, sabe? Então, a gente precisa prestar atenção nesse chão que a gente pisa. É um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Então, quando eu digo estar diante, consciente do chão que a gente pisa, é realismo. E assim, olhar para a montanha e dizer, eu vou chegar lá, é esperançoso. Mas assim, eu tenho consciência do chão que eu estou pisando. E tendo alguém do meu lado, às vezes não vai precisar segurar a onda do outro, apoiar, dar a água que precisa, dizer agora a gente para um pouquinho, porque a gente cansou. Aí depois a gente vai seguir a caminhada. Então, diz respeito a isso. Eu gosto da ideia da gente, o caminho em direção a, mas o caminho em direção a sabendo que a gente precisa correr. Em alguns momentos, eventualmente, pode dar muita vontade de correr, porque, ai, gente, que divertido. Mas atenta para o teu passo, atenta para o teu ritmo, respeita isso. E a gente chega em algum lugar. Isso. Né? Pode ser o lugar que a gente queria, mas de repente pode ser um lugar muito melhor que a gente nem sabia que podia querer aquilo. É deixar um espaço para o inimaginável. Assim. Para o que não está previsto, né? Então já aconteceu nas histórias de vida da gente coisas que levaram a gente para lugares que assim não estavam no script, não estavam e se revelaram como coisas assim surpreendentemente boas. Eu acho assim, eu pessoalmente sou muito grata por muitas das minhas metas não terem sido atingidas. Ótimo. Porque foi só não conseguindo algumas coisas que eu consegui coisas muito diferentes do que eu imaginava no início do ano, mas que fazem muito sentido para mim hoje e que eu nunca imaginei. Então eu acho que as metas, claro, me levaram em uma direção e não em outra, mas no final das contas, o que aconteceu eu não planejei. E eu acho que isso é um espaço importante. A gente tem que deixar a vida trabalhar um pouquinho assim. A gente trabalha, mas a gente deixa as coisas acontecerem também, sem forçar muito. Acho que e dar conta que nesse processo coisas boas, pequenas coisas boas cotidianas vão acontecer e coisas ruins vão acontecer, porque não é o fluxo da vida não é linear. Exato. Não é um desenho todo bonito. Então, na hora da queda, na hora da dor, na hora do sofrimento, que vai acontecer porque é inevitável, porque a gente existe como ser humano, na hora da dor, do sofrimento, de tudo isso, esteja com alguém do lado. Então, quando a gente falou sobre esse caminho não ser uma trajetória solitária, implica também que nesses momentos tanto nos momentos de alegria e festa e de celebração por conquistas, quanto nos momentos de dor e do inevitável, a gente tenha do lado pessoas que são significativas. Então, isso ajuda a reconstituir metas, definir novas rotas, redirecionar caminhos e chegar do outro lado. Às vezes não do jeito que eu tinha sonhado e imaginado, mas às vezes no jeito que é o mais possível, se não o melhor, porque o que você tinha imaginado nem chegava aos pés, né? Então, assim, eu acho que uma palavra boa para a gente pensar sobre o que virá é nos colocarmos em abertura para o mundo, coração aberto, alma aberta, sendo respeitosos, generosos, amorosos com nós mesmas, e que daí para frente a gente possa também partilhar essa generosidade, amorosidade e tudo mais com outras pessoas, porque aí vai criando rede, eu acredito muito nisso. Mas é um passo de cada vez. Para chegar lá eu tenho que dizer, hoje eu vou fazer uma coisa, nem que seja, vou fazer um bolo, não vou comprar na padaria, que seja. Pequenas coisas. Hoje eu vou fazer, sei lá. Enfim, vamos pensar um desejo cotidiano bom, belo, verdadeiro, realista e esperançoso. Isso. Então, é isso, né? Isso, eu acho que sigam em paz, vão projetar um futuro bonito e atentos de que a cada passo, no dia a dia, é que a gente for do lado, cuidando de si, com respeito, amor próprio. Mãe, muito obrigada. Eu que agradeço. A todo mundo que escuta a gente, acho que esse episódio deve estar indo ao ar no finalzinho do ano, então, feliz ano novo.
Beijo para cada um, cada pessoa que está aqui ouvindo a gente. Saúde e paz.